Continuando o assunto sobre deixando a mentira, quero dar continuidade aqui. Eu disse para vocês seria alguns assuntos, o assunto é o mesmo, mas continua dando sequência. Então agora queremos continuar aqui, vamos falar sobre deixando a mentira, Zacarias 8, versículo 16. Agora nós estaremos o comentário que estarei fazendo. Vamos para João, capítulo de número 14, versículo 6. João 14, versículo 6. O próprio Jesus se apresentou como verdade em pessoa, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. O outro assunto que eu tinha comentado, eu expliquei sobre o que Jesus havia dito, que o diabo é o pai da mentira. Então, como a Bíblia diz, Jesus falou isso, que o diabo é o pai da mentira, então aqui nós vamos entender que Jesus, ele é o pai da verdade, enquanto Satanás é o pai da mentira. Por que Satanás é o pai da mentira? Aquilo que eu tinha dito antes, já falei algumas coisas sobre esse assunto, é a questão de que Eva foi enganada por Satanás lá no princípio. E por causa desse engano é que hoje o mundo inteiro vive no engano. Então a Bíblia está falando que Jesus, ele se apresentou com verdade em pessoa, ou seja, Jesus é verdadeiro. Aquilo que eu já tenho dito antes, Jesus, ele se fez homem para que ele passasse pelo processo que passou para que nós tivéssemos salvação. Porque não havia outra razão, outra condição para que o homem se salvasse se Deus não fizesse isso. Então, Deus, por sua vez, ele fez isso e Jesus assumiu o papel de um Deus homem, porque o único Deus homem que eu já falei é Jesus, não existe mais ninguém que é o Deus homem. Jesus se fez homem para que passasse pelo processo de morte de cruz, para que os homens pudessem ser salvos. Então Jesus, ele se manifestou, se apresentou como a pessoa verdadeira, porque ele se fez homem. Então Jesus se apresentou como pessoa, ou seja, ele se fez homem para que pudesse então salvar os homens que estão no pecado. Então é o que a Bíblia está falando, que Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Enquanto o diabo é o pai da mentira, Jesus, ele é o pai da verdade. Jesus é a verdade absoluta. Como alguém disse que não existe verdade absoluta, mas a Bíblia quebra esse tabu e revela, e Jesus prova que ele é a verdade absoluta. Jesus sim é a verdade absoluta. Portanto, se nós quisermos ser salvos, nós temos que entregarmos a nossa vida para Ele, reconhecendo que Ele é o Deus homem, que é o Salvador do mundo, e nós somos pecadores e precisamos de arrepender para que podemos alcançar o perdão por Jesus. Então Jesus, ele se apresenta como o Deus homem. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é o que Jesus está falando. Então Jesus, ele é o pai da verdade, enquanto Satanás é o pai da mentira. O nosso assunto é deixando a mentira e falar a verdade. Então aqui nós entendemos, Satanás é o pai da mentira e Jesus é o pai da verdade. Jesus é a verdade absoluta, certo? Então é isso que nós estamos entendendo, porque está escrito na Bíblia. A Bíblia é quem diz isso, palavra do Salvador. Jesus é a verdade. E ninguém vai chegar ao céu se não passar por Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a revelação bíblica. Então, os textos que eu estou mostrando, eu tenho que falar um pouquinho rápido, eu vou comentar um após o outro, para que já fica tudo pronto esse assunto do deixando a mentira, falando a verdade. Se você puder inscrever no canal, inscreva, dá o seu like, compartilhe com alguém o vídeo, para que as pessoas ouvem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.